Fala pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer mais um vídeo sobre botões e teclados. Já está meio repetitivo isso, mas esse é praticamente o último vídeo que eu pretendo fazer sobre esse assunto, porque fora o que eu já demonstrei, já tem muitas técnicas conhecidas para você conectar botões e fazer tecladinhos para os seus projetos. No vídeo anterior eu tinha demonstrado para vocês a técnica do teclado capacitivo. Você mede tempo e você diferencia as teclas. Funciona muito bem. Só que tem dois inconvenientes. Se você fez a regulagem para 3 volts, então você só pode usar 3 volts, não pode usar 5. Se fez para 5, não pode usar para 3, porque é baseado na voltagem que você desenvolveu. Consequentemente, isso também afeta o uso em bateria, né? Então, ele tem uma vantagem muito boa, que todas as teclas geram interrupções, só que tem esse inconveniente da voltagem, que tem uma voltagem fixa para ter sempre aquele valor de leitura. Então, no vídeo de hoje, o que eu vou estar trazendo para vocês? Mais uma técnica, só que essa não é com um pino. Essa eu vou ensinar vocês a multiplicar as possibilidades de botões nos pinos do seu microcontrolador. Para você que tem um micro pequeno, de 8 pinos, por exemplo, você quer usar em um projeto, mas está faltando entradas, por exemplo. Só de alimentação você gasta 2 pinos, então só sobra 6 para você trabalhar. Então pode faltar, dependendo do tanto de botões que você quer colocar. Quando a gente pensa em botões, a forma mais simples que a gente pensa de ligar, o que seria? Você tem ali, ó, você tem ou GND ou VCC. E aí você tem as suas IOs. Você liga os pinos em uma dessas polaridades e você liga cada botão, a outra extremidade do botão, em uma I/O. Só que qual é o problema? Desse jeito, se você tem poucas IOs, vai faltar, dependendo da aplicação que você quer fazer. Então, em cada I/O, você está desperdiçando uma possibilidade de um botão. Por quê? Se eu tenho a minha I/O em pull down, eu pressiono o botão e o botão está em VCC, nesse momento o meu botão ativa. Então beleza, aí as pessoas fazem assim, ou coloca em pull up e o botão está ligado em GND. Quando eu pressiono, o botão cai. Funciona. Só que qual que é o desperdício que eu digo? O botão, a não ser que você use um botão que ele é normal fechado, que aí não tem como. Mas geralmente os botões são no normal aberto. Quando o botão está aberto, ele não está conectado naquela linha ali. Então, por que não aproveitar para chavear também essa linha para GND? Ah, mas eu vou deixar ele flutuando? Não, não vou deixar ele flutuando, porque aí vai ficar dando pressionamento toda hora. O que que eu posso fazer? Eu posso pegar mais 2 botões, eu uno os outros 2 aqui, e aí o que que eu vou fazer? Eu levo ele para GND. E aí as outras 2 extremidades, o que que eu faço? Cada uma eu conecto em uma das IOs. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Os 2 primeiros botões estão ligados na IO 1 e 2. E a referência é VCC. Os outros 2 botões, eles estão também conectados na IO 1 e 2. Só que a referência desse botão é GND. Eu configuro a minha I/O 1 e 2 como pull-up. Na verdade, como pull-down, né? Depende da ordem que você quiser. Então, eu configuro as 2 I/Os como pull-down e quando eu pressiono o botão, eu jogo em nível alto. Então, eu detecto se foi pressionado ou não. Se tiver nível alto, é porque detectou com pull down. Então, aí eu já armazeno esse resultado.
E aí, depois eu coloco em PUAP. Como esses dois estão em GND, se desceu, então então são ou é o botão 3 ou 4. Não pode ser o 1 e o 2. Só que isso daqui tem um probleminha. Pensa bem. Se eu pressiono 4, que está na IO 2, vai jogar GND lá para IO 2. Se eu pressiono 2, vai jogar VCC para IO 2. O que vai acontecer? Vai passar VCC aqui e vai correr lá para o GND, vai dar um curto. Então, como que a gente evita esse curto? Não ligue direto. Faça o seguinte, ó. Você vai pôr um resistor. Na verdade, dois resistores, né? Então, beleza. Você colocando esses resistores, não há risco de curto. Então, você não vai causar um curto aqui. Então, beleza. Então, já está resolvido. Então, agora, o que eu passo a ter aqui? Eu passo a ter 4 botões com 2 IOs. Se fosse um IO, eu poderia fazer essas duas referências. Em um IO, eu teria 2 botões. Então, quanto de botões que você vai ter? O número de IOs vezes 2. Então, é sempre o duplo, né? Aí você fala, não, então tá ótimo. Com 2 IOs, eu tenho 4 botões. Isso aí já é muito bom. Tem os seus inconvenientes. Como assim? Você não pode pressionar. Poder você pode, só que vai detectar apenas 2 botões pressionados por vez, né? Então você pode fazer combinações de 2 botões. Funciona perfeitamente. E 2 botões apenas podem gerar interrupções, porque ou é na borda de subida ou na borda de descida. Então você coloca as interrupções naqueles botões que você mais precisar. Que não precisa em todos, só no você precisar. O botão de menu, por exemplo. Dentro do menu você faz a varredura de todos. Então, coloque no mais importante. Bom, então são isso. A cada I/O eu dobro o número de botões. Na verdade, a cada I/O posso ter 2 botões. Uma referência de VCC e outra de GND. Mas como que eu posso adicionar mais botões aí? Vou demonstrar para vocês também. Bom, então beleza. Coloquei mais um botão. Mas onde que eu vou ligar esse botão? Eu já fiz duas referências de GND e de VCC. Não tem mais lugar nenhum para me ligar. Tem sim. Tem as duas IOs aqui, ó. Uma I/O pode ser referência da outra. Porque quando eu não estou pressionando nenhum dos meus 4 botões, as IOs não estão sendo usadas. Então eu posso fazer que uma dessas IOs seja referência para outra IO. Então, como que eu faço? Eu pego um dos lados do botão e coloco ele ligado em uma das IOs. E o outro lado do botão coloco na outra IO. Beleza. Então, eu faço a leitura. Eu faço a leitura dos primeiros, de VCC e de GND. Se eu não detectei pressionamento de nenhum desses outros 2 botões, eu passo a ler este botão. Então, este botão, aí eu coloco qualquer uma dessas duas aqui em PUAP e a outra em GND. Na verdade, nível 0, né? Se eu pressiono o botão desceu, então esse botão foi pressionado. Então agora eu passo a ter 5 botões com apenas 2 IOs. Isso é ótimo. Então beleza, parou por aí? Não, não parou por aí. Eu posso pôr mais um botão. Então eu posso ter 6 botões com apenas 2 IOs. É mais como? Bom, eu coloquei aqui, ó, a IO1 como entrada PUAP. Joguei a minha outra IO2 como saída push-pull
em nível 0. Então, se eu pressiono o botão, entrada 1 vai a 0. Então, beleza. E aí, como que eu poderia fazer? Poderia inverter. Coloco a IO2 em entrada POAP e a IO1 para puxar a 2 para baixo. Só que tem um probleminha. Deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó. Esse botão vai fluir do mesmo jeito desse, concorda, né? Então a tensão vai fluir apenas em um sentido. E como que eu resolvo isso aqui? Bom, eu resolvo isso de uma forma simples, com diodos. Por quê? Em um momento vai correr a tensão para cá e de outra a tensão vai correr inverso. Então, com o diodo eu resolvo esse problema. Então, eu vou fazer o seguinte agora, ó. AD diodo, beleza. Vou precisar de 2 diodos. Então, beleza, os 2 botões estão ligados em uma das nossas IOs. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, eu inverto, ó. Então, é um invertido do outro. Então, beleza, eu tenho 2 diodos. Um botão vai num diodo numa polaridade e o outro vai num diodo de outra polaridade. Beleza. E aí, os 2 diodos se interligam aqui e os 2 diodos vão na outra IO. Então, beleza, eu tenho aqui, ó. Os 2 botões estão interligados e vão em uma das IOs. Beleza. E aí, eu tenho 2 diodos. Os 2 diodos estão interligados e vão na outra IO. E cada botão vai em um diodo. Então, a corrente só pode circular em um sentido. Então, o que acontece? Essa IO aqui, ó, a IO1. A IO1 vai ser a nossa entrada. E aí eu coloco essa entrada ou em input up ou em input down. E inverto aqui, ó, a saída para push-pull nível 0 e 1. A corrente só vai circular em um sentido. Então, hora vai circular assim e outra assim. Eu coloco a leitura do botão em nível alto, pull up ou pull down. E de acordo com a tensão que eu pôr aqui, só vai circular ou para esse botão ou para esse. Na hora que eu fechei um ou outro, vai detectar lá perfeitamente. E se eu pressionar os dois? Então, se eu pressiono os dois, eu posso ler os dois aqui. Então, eu posso fazer combinações de teclas ou com essas, ou com duas dessas aqui, ou com as duas aqui, ou com uma dessa e uma dessas aqui. Aí você vai ver como a gente vai fazer isso. Eu fiz aqui essa função, vou apenas demonstrar para vocês, não vou criar ela passo a passo. Essa função aqui, ó, btread, ela retorna um byte, um 28. Aqui eu crio o retorno, e aí, o que eu faço aqui, ó? A primeira coisa que eu faço eu vou ler a linha de GND, se algum botão de GND foi pressionado. Então, eu coloco as duas linhas em entrada pull up. Espero 1 milissegundo para dar tempo de configurar corretamente. É até excesso, mas eu gosto. E aí, eu pergunto se algum botão de GND foi pressionado. Se sim, o que eu faço? Poderia retornar botão 1 ou botão 2. Um número aqui. Só que porque eu não estou retornando apenas o número do botão? Porque eu estou fazendo o seguinte, eu estou setando bits do meu byte de retorno. O que isso causa? Com apenas um byte eu posso saber se vários botões foram pressionados ao mesmo tempo. E isso é muito útil, muito prático
facilita o seu serviço. Então, se um dos botões de GND foi pressionado, se foi o botão 1 de GND, eu seto o bit 0. Se foi o botão 2, sete o bit 1. Depois eu inverto para a entrada pull down e vejo se os de VCC foram pressionados. E aí 2 e 3, vou apenas aumentando. E aí, o que eu faço? Se nenhum dos botões ali foi pressionado, eu posso ler os meus outros botões multiplexados, que tem os diodos. E aí eu faço o seguinte, ó. Na linha 1, na IO 1, eu coloco ela como saída push-pull e eu coloco em nível alto, beleza. Coloco a minha entrada 2 em pull down e verifico se subiu. Se subiu, eu seto bit 4. A mesma coisa aqui, só que eu pergunto se desceu, né? Eu inverto as entradas e consequentemente, o fluxo de energia inverte. E aí eu seto o bit 5. E aí eu retorno isso aqui, ó. Então é muito simples a função. E aí, claro, faço o tratamento de debounce no software da maneira que você achar mais conveniente. E aí o que eu tenho? Eu criei uma variável aqui, ó, para armazenar o retorno. E aí a cada passada do while aqui, ó, que passa de 100 em 100 milissegundos, eu armazeno em BT o que me retornou dos botões. Se nenhum botão foi pressionado, é 0. Imprimo o que o botão me retornou. Aqui está em decimal, poderia ver em hexadecimal também. E aqui eu faço uma pergunta, se determinado botão foi pressionado. Cada botão que a gente pressionar, ou combinações que a gente pressionar, vai dar um valor de retorno. Então eu estou testando os valores, só que eu poderia testar também em bits. Coloco se o retorno, se a minha leitura dos botões e o bit 1, e aí eu leria só aquele. Só que é mais fácil eu comparar o resultado de retorno. Então é simples assim. E aí eu ligo e desligo cada LED. Eu coloquei 6 aqui. Então os dois botões ali estão fazendo a mesma função. Só que o botão azul, na verdade, ele está em sequência. Como ele está duplicado, somente o amarelo vai funcionar, porque o azul ele vai desligar quando passar pelo amarelo aqui. Então eu tenho 6 retornos aqui. Só que além dos 6 retornos diretos, eu posso fazer combinações, algumas combinações. Vou demonstrar para vocês então. Eu fiz uma montagem improvisada aí para demonstrar para vocês. O que eu tenho aí, ó? Eu tenho IO 0 em verde ali e IO 1 em laranja. E aí eu tenho as ligações. Os 4 botões aqui primeiros, 2 estão em GND e 2 estão em VCC. E aí tem o resistor, esse aqui de VCC e esse aqui de GND. E aí eles estão interligados nos botões. Então, beleza. E aí eu tenho a minha IO 0 interligando dois botões e A1 interligando mais dois botões. E aí aqui, ó, entra a parte da multiplexação. Eu tenho dois botões interligados e cada botão vai em um diodo. E cada diodo desse vai em uma das IOs que se liga aqui. Então, beleza. E aí, então, eu tenho 6 botões com apenas duas IOs. 6 botões. Eu vou pressionar para vocês agora, vocês vão ver funcionando e a leitura ali, ó. Se eu pressiono o botão 1, acendeu o primeiro LED lá, ó. Botão 2, azul,
botão 3, verde, leitura 2. Botão 4, LED vermelho, leitura 8. E aí aqui, ó, é aquele que está em sequência. Ele não vai... o amarelo vai apagar esse azul, mas a leitura dele está lá, ó, 16. E o botão amarelo, o grandão lá, ó, 32. Se eu pressiono os dois multiplexados, então aqui eu tenho 16, aqui 32, 2, 48. Beleza. Aí, vamos ver. Se eu pressiono dois pretos. Um é 4 e um é 1. Pressiono 2, leu apenas 1. Se eu pressiono os dois do meio, um é 4 e outro é 2. Pressiono os dois, 6. Vamos ver se bate ali. Não, não bate. Então, aqui eu tenho um extra. Então, ó, 2 com 3, 6. 2 com 4, 12. Então, aqui eu tenho duas combinações. Ou 2 com 3 dá 6, ou 2 com 4 dá 12. Então, essas duas combinações que eu posso fazer. Se eu pressiono também, ó, 1 e 3, dá 3. 1 e 4 dá 9. Então, beleza. Aqui, se eu pressionar um desses aqui, vai repetir essas combinações. Aqui, então, eu posso ter até 4 combinações. Isso vai me retornar nos bits. Mas são 4 bits, teria que ser 16. Não, porque cada botão só pode ser duas coisas. Então, se cada botão só pode ser duas coisas, ou 0 ou 1, então, 2 elevado a 2 dá 4, né? 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho ou 0, 0, que aqui 0, 0 vale. Aqui 0, 0 vale. Porque 0, 0 na verdade é o pressionamento de... quer dizer que a I/O foi a 0. Não que ela tem o valor 0, que ela foi a 0. Então eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então eu tenho 4 combinações de botões. Ou esse com esse e com esse, ou esse com esse e com esse. E aqui eu só tenho uma, lógico, né? Então é isso. Eu tenho 6 botões em 2 I/Os. E aí, de acordo com o número de I/Os que você colocar, você multiplica isso enormemente, né? Bom, pessoal, então no vídeo de hoje foi isso. Foi apenas para demonstrar mais uma técnica de como aproveitar a quantidade de I/Os para colocar mais botões e economizar no seu projeto. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, dê sugestões e até o próximo vídeo.